Fala, minhas traças, tudo bem com vocês? Fica aí o questionamento. Qual o seu gênero literário favorito? Mas para isso, para responder essa pergunta, eu vou te ajudar a explicar a maioria dos gêneros, os mais conhecidos, para você escolher qual aquele que você coloca na sua zona de conforto. Esse vídeo aqui é inspirado em um post da Paola do Livros e Fuxicos e eu vou trazer pra vocês com o meu jeitinho. Romance. Quando eu falo de romance, logo vocês pensam num relacionamento amoroso. E não é que isso não exista. Existe, na maioria deles existe. Mas o ponto principal do romance é retratar a sociedade e os seus costumes. E dentro desses temas eu tenho alguns principais, como por exemplo, o romance de época, que são histórias fictícias, mas que se passam numa época real do passado. Exemplo, quando eu trago a Sociedade Londrina de 1814, Dona Julia Quinn faz isso pra gente. É uma época que realmente existiu, mas com personagens que não devem ter existido, né? São ficcionais. Nós temos também o romance histórico, que retratam a época com acontecimentos históricos reais, tendo personagens fictícios ou não. Por exemplo, a gente tem a Garota que Você Deixou Pra Trás, da Jojo Moyes, que traz personagens da Segunda Guerra e vivendo um romance de troca de cartas. Pelo menos um pedaço do livro. E também temos o conhecido romance contemporâneo, que nada mais é do que o romance que se passa nos dias atuais. A gente tem muitos desses, gente. Garota do Calendário, Mister. Esses livros que se passam agora, que não tem nada extraordinário no mundo, né? Que é nosso, são romances contemporâneos. E aí, dentro disso, eu imagino que a gente consiga colocar outras situações, que é, por exemplo, a situação de colocar um romance contemporâneo New Adult. E o que é New Adult? É o período de vida que a pessoa está vivendo, que o personagem está vivendo. É uma época de faculdade, de universidade, ou as primeiras experiências no emprego. Acompanha a vida do jovem se tornando adulto, e lidando com responsabilidade, pressão e dúvida. E um caso de romance New Adult, a gente tem, por exemplo, Off Campus. Com certeza, Off Campus é um romance New Adult. A gente ainda tem outro gênero de romance, que é o romance checklist, que a gente já tinha falado aqui pra vocês em outras circunstâncias. São aqueles romances mais leves, divertidos, em que as idades do protagonista até variam. Em geral, são histórias que retratam o dia a dia, com um bom humor, uma questão mais leve, mais tranquila. A gente também tem um que não é tão queridinho assim de todo mundo, que é a autoajuda. Eu sei que pra mim não funciona. É um livro que vem tentar ajudar o leitor a refletir sobre a sua vida, seus problemas, se aprimorar de alguma forma. É um conteúdo de dia a dia com contexto social, profissional, emocional, espiritual. A autoajuda pode ter de vários tipos, gente. E nós também temos a poesia, que vai muito além da literatura, né? A gente sabe que tem outras formas de manifestação de poesia. Até porque a poesia é uma forma de manifestação intimista, subjetiva. Tem sentimentos, pontos de vista e até mesmo a realidade. Por exemplo, Júnia, vejo muito poesia em grafites pelas ruas afora. Nós também temos alguns temas que são complicados, que às vezes as pessoas não sabem diferenciar. Então eu vou dizer pra você, meu querido amigo, o que então é uma distopia, Júnia? E eu vou dizer pra você, a distopia é aquele livro que foca nos excluídos. Os excluídos de um mundo que por vezes é considerado ideal e justo, mas a gente sabe que não é quando a gente tá lendo a distopia. Ó a Rainha Vermelha aqui olhando pra vocês. A distopia critica a apreensão, a corrupção da sociedade e também critica a busca eterna por poder. Jogos Vorazes é muito conhecido como uma das grandes distopias que a gente tem. E também tem um gênero que também não é o favorito de todo mundo, mas que agora tá mega na hype, que por exemplo nós temos Dunas, que é a ficção científica ou sci-fi, que traz assuntos ficcionais e imaginários. Mas a grande diferença com fantasia aqui é que nesse ponto a evolução não é do nada, não é mágica, é científica e tecnológica. É como a ciência e a tecnologia podem interferir nas situações e transformar aquele mundo. Pode variar, né? De viagem de tempo, espacial, universo paralelo e muitas outras coisas. E aí nós temos a conhecida fantasia, que pode ser subdividida em vários gêneros. Eu vou contar pra vocês. A fantasia, como eu disse pra vocês, nesse caso vai trazer efeitos mágicos e sobrenaturais, como seus fatores principais. A obra de fantasia geralmente traz a identificação do leitor por meio de alguns pontos principais que vêm focados na realidade. Às vezes um romancezinho, às vezes um governo opressor, essas coisas também acontecem. Os gêneros podem se misturar, gente. Os gêneros podem se misturar. A gente tem a alta fantasia, que são mundos imaginários ou alternativos, e a gente tem a baixa fantasia, que acontece no mundo real, entendeu? Tem mágica e todos os restos, mas aqui no mundo real. A gente tem a fantasia científica, que contém elementos de ficção científica, que eu já expliquei pra vocês. A gente tem a fantasia sombria, que contém elementos de terror, horror, essas questões. E nós temos a favorita de muitos, que é a fantasia romântica, que o foco é na fantasia e também no enredo amoroso. A gente tem os dois. Não bastando isso, também tem outros dos grandes favoritos aqui, que é o suspense, ou thriller, que eles vão utilizar a tensão e a euforia do leitor de querer saber o que vai acontecer pra manter a gente conectada à história.
Por exemplo, Verity, né? Então eles tiram uma informação que é muito importante pra causar essa curiosidade, que é o caso de Verity. E aí a gente também tem um gênero de suspense, ou thriller, que é a mesma coisa, sendo subdividido. Em um suspense de mistério, a gente vai ter um grupo que, sem saber, eles puxam um fio e descobrem uma grande conspiração. No suspense psicológico, os personagens dependem do intelecto. Eles vão testando também o seu estado mental. Sabe aquela coisa de meio eu tô doido, eu não tô, sabe? Isso. No suspense tecnológico, geralmente são assuntos ligados à ficção científica, espionagem, guerra, ação. Tem também o suspense político, que é uma disputa política, podendo abordar corrupção, terrorismo, guerra também, por exemplo. E tem o suspense médico, que a trama principal é uma doença misteriosa, uma epidemia, uma coisa assim. Ou erros médicos também. Lembrando também que tem outras várias características que podem conter no livro, e eu quero deixar a menção honrosa pra dizer pra vocês que hot e erótico é a mesma coisa, só porque tem muita gente que acha que o nome erótico é muito pesado e forte, e aí a gente costuma usar o hot, tá bom? Então são geralmente livros de romance que contêm cenas mais sensuais. Então vocês já entenderam o que eu tô querendo dizer, tá bom? E aí, agora você já sabe decidir qual o seu gênero favorito? Não esquece de ver os próximos vídeos, tem muita coisa por aqui. Beijinhos, até a próxima!